Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, bom dia. A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, na pessoa do pró-reitor de pós-graduação, professor Dr. João Lima Santana Neto, tem a honra de receber os presentes e aqueles que nos acompanham ao vivo pela internet para a solenidade de abertura e realização da aula inaugural do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional. Convidamos para compor a mesa de autoridades desta solenidade professor Dr. João Lima Santana Neto, pró-reitor de pós-graduação da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Justificamos a ausência do professor Dr. Luiz Roberto Rocha de Lira, coordenador geral de programas e cursos em ensino à distância da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior da CAPES, que por motivos profissionais precisou retornar a Brasília. Convidamos a professora doutora Denise Ivana de Paula Albuquerque, coordenadora nacional do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional, PROEF. Convidamos o professor Dr. Klaus Schunzen Jr., coordenador do Núcleo de Educação à Distância, NEAD Unesp. Convidamos também à mesa o professor Dr. Marcelo Alves Ramos, representando a reitoria e a pró-reitoria de pós-graduação, pesquisa e inovação da Universidade de Pernambuco, que neste ato representa todas as instituições associadas ao Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional. As universidades associadas são a Unesp, Faculdade de Ciências e Tecnologia, campus de Presidente Prudente, Unesp, Faculdade de Ciências, campus de Bauru, Unesp, Instituto de Biociências, campus de Rio Claro, Universidade Federal de Mato Grosso, a Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco, a Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande, Unijuí, Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal de São Carlos, Universidade Estadual de Maringá, a Universidade Federal de Rio Grande do Norte, Universidade de Brasília, Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Federal do Rio de Janeiro. Anunciamos a abertura deste ato solene pelo pró-reitor de pós-graduação da Unesp, o professor Dr. João Lima. Autoridades presentes, senhoras e senhores, declaro aberta esta solenidade que marca o início do programa de mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional. Solicito ao mestre de cerimônias que dê prosseguimento aos trabalhos. Anunciamos neste momento o pronunciamento dos integrantes da mesa. Com a palavra, o professor Dr. Marcelo Alves Ramos, representando a reitoria e a pró-reitoria de pós-graduação, pesquisa e inovação da Universidade de Pernambuco. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar a mesa e todos que estão presentes aqui, seja presencialmente quanto aos estudantes e professores que estão também nos seus polos, nas suas cidades. Dizer que é um prazer, né, poder participar desse momento, desse marco histórico, né, no ensino de educação física no Brasil, e que, de fato, é uma grande satisfação poder estar aqui representando a nossa instituição e também a todas as instituições associadas a esse programa. Falar especialmente também, me desculpem os presentes aqui, mas especialmente com os estudantes, com os discentes, né, que estão fazendo parte, que fazem parte dessa história, desse marco histórico para o ensino de educação física no Brasil, a vocês que darão vida, né, a este programa que nos últimos tempos
uma grande correria existiu para que uma grande luta, uma grande batalha existiu para que esse programa pudesse realmente acontecer e hoje estarmos todos aqui nessa aula inaugural. Então, aos estudantes que confiaram, não é, e que fizeram a seleção e que estão hoje aqui matriculados e fazendo parte desse programa, desejar a vocês todos um excelente sucesso, que esses 2 anos de mestrado profissional seja bastante proveitoso e enriquecedor, e que sejam pacientes também, porque estamos vivenciando a construção de uma nova proposta, é um marco histórico, um pioneirismo que está acontecendo, então estamos construindo juntos essa história e, inevitavelmente, surgirão dificuldades e que essas dificuldades existirão para poder nos fazer crescer, não é? E que possamos juntos aí estarmos unidos com essa força para fazer com que tudo possa ocorrer bem na história desse programa que se inicia com a aula inaugural hoje. E, enquanto representante da Pró-Reitoria, falar também da importância de estarmos unidos em prol do programa e, de forma geral, dos mestrados profissionais. Nós sabemos que, atualmente, os mestrados profissionais, os programas profissionais, eles estão em crescimento. Não é à toa que a CAPES autorizou recentemente o doutorado profissional, inclusive estamos aguardando aí e muito em breve surgirá pela primeira vez os primeiros programas de doutorado profissional. Então, os programas profissionais, eles estão em evidência, estão em crescimento, e essa evidência também tem que ser seguida com a necessidade de refletirmos sobre os próprios critérios de avaliação desses programas, já que são propostas diferenciadas, né? Um programa profissional, ele tem uma proposta diferente de um programa acadêmico, e é preciso também que nós, enquanto pró-reitorias, enquanto representantes das pró-reitorias, enquanto professores e estudantes, possamos estar também juntos, unidos, para poder quebrar também os halos existentes entre os programas acadêmicos e profissionais, especialmente entre os critérios de avaliação, já que são propostas diferentes e que não podem ser olhadas com as mesmas perspectivas, né? Então, que possamos juntos, enquanto Pró-Reitoria, também lutar para que os critérios de avaliação também possam ser justos e em acordo com as propostas que são os mestrados profissionais, para que assim a gente possa cada vez mais consolidar os nossos programas profissionais com um olhar diferenciado para as suas perspectivas, para os seus objetivos, não é? E assim possamos crescer nas avaliações e nos fortalecer enquanto programa profissional, em especial esse programa que envolve professores da educação básica e terá um papel riquíssimo, que jamais será medido por um qualis A1 de um artigo, não é? O papel riquíssimo de intervenção e de mudança na história da educação física no nosso país, não é? Com a participação de docentes da educação básica que irão aí, junto com as suas escolas e em seus projetos de mestrado, mudar essa história e fazer um marco na educação física no nosso país. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, desejo sucesso absoluto a todos os estudantes, muita força para superar as dificuldades que irão surgir nessa história de fazer mestrado e também ter que trabalhar paralelamente. Não é fácil, é um desafio, mas desafios eles existem para serem superados e tenho certeza que todos vão superar, e desejo sucesso absoluto nessa história que hoje é um marco, é um dia que marca o início, né, enquanto aula inaugural deste programa. Então, um sucesso e abraço a todos e, mais uma vez, agradeço a oportunidade, e a nossa instituição, a Universidade de Pernambuco, também está de portas abertas para receber, seja os coordenadores de polo, os docentes e discentes, e todos envolvidos nesse programa. Agradecemos ao professor Marcelo e passamos a palavra ao professor Dr. Klaus Schlinzing, coordenador do NEAD.
Bom dia a todas e a todos. Eu queria cumprimentar a mesa, o professor João Lima, nosso pró-reitor de pós-graduação, o professor Marcelo Ramos, que representa as instituições parceiras, a professora Denise, coordenadora nacional do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física, cumprimentar a todos que estão aqui e aqueles que nos assistem pela internet. E eu queria dizer, em rápidas palavras, eu acho que a primeira coisa é um sentimento de gratidão que eu gostaria de externar do ponto de vista de vários elementos e vários parceiros que estão nessa rede. Primeiro, evidentemente, a CAPES, que é o órgão que regula e que fomenta a pós-graduação nesse país, e, portanto, né, por ter acreditado e ter estado conosco nesse projeto, né, eu não poderia deixar de agradecer à Unesp, em nome do professor João Lima, especialmente à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, pelo empenho que teve nesses últimos tempos para que a gente pudesse estar hoje aqui. Também eu queria fazer um agradecimento muito especial a vocês, que são das instituições parceiras, e eu falo disso porque o NEAD acabou acompanhando todo esse processo por ter uma interface muito grande com a DED CAPES, né, que é a diretoria da CAPES que faz toda essa gestão desses programas profissionais de mestrado. Mas eu queria agradecer às instituições de ensino superior que são parceiras, né, e em nome de vocês, coordenadores que estão aqui, pela forma com que encararam esse desafio, pela paciência, pela coragem, enfim, por tudo que representa esse momento hoje, que é o início, né, desse programa. Queria fazer esse agradecimento às coordenadoras que assumiram, né, a professora Denise, a professora Cândida, que estão à frente desse programa. Eu queria fazer um agradecimento também aos nossos funcionários da universidade, em especial aos funcionários do NEAD, da CI, que estão aqui fazendo todo esse trabalho de cobertura desse evento. E eu queria fazer um agradecimento muito especial aos estudantes mestrandos, que muitos eu sei que estão assistindo, ou que nos assistirão por meio da gravação, que ficará disponível no site, né, pela forma pacienciosa, quer dizer, pela forma como ainda, né, entenderam das dificuldades e que estão hoje conosco. São, se me falha a memória, 181 estudantes, né, mestrandos. Então, muito obrigado a eles por acreditarem nas instituições que estão aqui, né. Isso é, na verdade, o motivo maior, a razão pela qual a gente acredita nesse projeto. Eu queria aproveitar rapidamente e falar que o professor Marcelo fez uma menção a um momento histórico, e eu concordo plenamente com ele que isso é um marco histórico, viu, professor Marcelo, porque não só do ponto de vista do programa de mestrado profissional em educação física, mas eu acho que nós, apesar de todas as situações adversas que esse país e esse mundo inteiro passa, talvez nós tenhamos um momento histórico na educação de uma forma geral. Eu tenho dito para muitos dos meus colegas que nós não vamos mais viver uma universidade que a gente conheceu quando era estudante, né? Uma universidade, ela tem uma transformação enorme, principalmente pelo uso das tecnologias e pelo fato de que os jovens hoje têm um outro tipo de expectativa, um outro tipo de dinâmica diferente daquela que nós vivemos quando éramos estudantes. E eu falo isso e concordo com o professor Marcelo, porque o PROEF é um marco histórico, não só do ponto de vista da educação física, da formação, né, mas do ponto de vista do modelo, né, de poder congregar uma rede de instituições de ensino superior que vão usar de tecnologias, que vão usar de toda a sua competência para levar educação de qualidade para pessoas que querem, que precisam e que muitas vezes estão distantes. Quando as pessoas me perguntam, muitas vezes, por que educação à distância, eu nem gosto mais de usar a palavra educação à distância, porque, na verdade, existem os céticos e os otimistas. Os dois são perigosos. Os céticos que não acreditam, os otimistas demais acham que tudo vai ser resolvido pela tecnologia, o
o que não é verdade. Na verdade, o que tudo isso move somos nós, são as pessoas que estão por trás dessa tecnologia, são as pessoas que têm sonhos e desafios para serem encarados e serem superados e serem realizados. É por isso que nos move. E quando eu falo do marco histórico, senhor Marcelo, é exatamente isso, porque é neste momento que nunca na história da humanidade a gente teve tanta tecnologia, tanta capacidade de conectar pessoas, tanta capacidade de formar redes. E ontem, na reunião, a gente discutiu tantas coisas lá, né, com o pessoal da CAPES, mas nunca se teve a oportunidade de se continuar nesse movimento de rede, usando as tecnologias, usando a tecnologia como meio de conexão de pessoas. Então, as pessoas nos assistem, os estudantes estão nos assistindo por uma tecnologia com uma qualidade talvez tão boa quanto tivesse aqui presencial. Vão assistir usando a gravação que foi feita. E por todos os outros recursos que vocês vão proporcionar por eles, porque vocês têm a competência, né, o conhecimento e a oportunidade de levar esse conhecimento para essas pessoas. E eu acho que esse é o grande momento do marco histórico. Isso a gente jamais imaginaria ser possível há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás eu ia para a escola, eu tinha que ir para a escola e eu tinha que ter o professor na minha frente porque ele era a minha única chance de aprendizado. Hoje, com tanta tecnologia, a gente pode usar toda essa potencialidade para mudar um pouco esse cenário. É isso que a gente precisa entender. E por isso eu queria dizer que vocês estão de parabéns por estarem aqui acreditando nesse projeto, acreditando que é possível fazer. Isso é muito importante. E essa formação de rede, na verdade, faz a gente lembrar de que a gente... meu avô, ele era um pastor missionário da Igreja Luterana, veio no final do século passado, e ele, na história, depois da vida dele, se descobriu que ele construía mais escolas do que igrejas. E eu nunca entendi muito bem por isso. Eu tive a oportunidade de ler um livro que fala da biografia dele, estava em alemão, botei no Google, que foi e aí me traduziu um pouco da história da vida dele. Por que ele construiu escolas mais do que igrejas? Porque, na verdade, o que ele acreditava é que era difícil de falar da palavra de Deus para pessoas que não têm conhecimento, não têm educação. É muito mais importante educar as pessoas para que elas possam ter discernimento e compreensão daquilo que leem do que simplesmente falar. Então, eu estou citando esse exemplo porque construir escolas hoje não é construir escolas como na época do meu avô, provavelmente, que construir fisicamente escolas, né? Fisicamente. Construir escolas hoje significa fazer o que vocês vão fazer. Construir redes de pessoas que vão estar conectadas fisicamente, virtualmente, hibridamente, né? Num processo que eu acho que é o grande desafio que vocês têm para frente. Alguém poderia imaginar, mas como é que eu faço isso, um mestrado profissional em educação física, né? Que tem todas as suas particularidades. Mas esse é o desafio, é compreender e entender, e é o desafio da academia, que deveria ter isso como um elemento, de desafio de como entender e compreender como a gente pode fazer isso, né? Essa é a resposta que vocês vão dar para vocês mesmos, não para os estudantes. Os estudantes vão ser formados, mas para nós, professores, é entender como eu posso viver esse novo cenário de educação superior, e como é que eu posso ir além, construir escolas, do ponto de vista escolas de redes de pessoas, mais do que fisicamente. Portanto, eu queria realmente agradecer e dizer que eu fico muito feliz de estar aqui. Acho que todos nós vivemos esse processo todo, e vocês estão de parabéns por isso. Eu queria agradecer e dizer que realmente desejo sucesso, que Deus abençoe o trabalho de vocês e que a gente está aqui à disposição para atendê-los no que for necessário. Muito obrigado, parabéns. Agradecemos igualmente ao professor Klaus. Ouviremos agora a professora doutora Denise Ivana de Paula Albuquerque, coordenadora nacional do PROEF. Olá. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, né, ouvindo os dois professores. Realmente é um momento de agradecimento, né, por estarmos aqui hoje.
todos vocês presencialmente e todos os nossos alunos e outros professores que estão nos assistindo. Eu vou também nessa linha, né, de pensarmos em agradecimentos. Acho que é importante nós mencionarmos, porque faz parte dessa trajetória do PROEF, de como chegamos até aqui, né, e o que foi construído nesse momento. Então, a gente tem que realmente valorizar tudo isso e pensarmos daqui para frente nas nossas ações, para que nós tenhamos muitas possibilidades à frente, né? E muitos desafios também, né? Como você colocou muito bem, professor Marcelo, né? De que nós teremos que superar. Conversando com o grupo, eu sempre digo, olha, nós estamos resolvendo as questões e é processual, né? Então, a cada tempo, a cada uma nova ação, nós temos que pensar, né, que estratégias que nós vamos utilizar para resolver essa situação. Então, é isso que é importante, essa construção. Realmente, nós estamos construindo uma história, e por isso que é um marco nós pensarmos aqui, neste momento, hoje, né, que nós estamos iniciando as atividades do PROEF, todos juntos, pensarmos que nós já estamos fazendo parte da história, né? E isso é muito importante para a nossa área, tendo em vista, quando nós retomamos aí o contexto histórico da educação física, né, é um avanço significativo. E ontem, com a fala do professor Lira, da CAPES, né, ele disse, olha, vocês bateram o martelo, é o 10º programa de mestrado profissional da CAPES. Um bom número, né, para a gente pensar. E aí nós vamos ter, né, o compromisso de criarmos referenciais, né, tanto de avaliação, de critérios outros, para pensarmos e repensarmos nesse novo formato que está estabelecido, que está se estabelecendo em todas as modalidades, né, todas as etapas de escolarização. Nós temos que pensar como que nós vamos estabelecer critérios para não perdermos nunca a questão da qualidade, né, que é tão importante em todos os contextos. Ok? Então, a minha fala vem nesse sentido. Eu gostaria, nesse momento, então, de saudar os representantes aqui da mesa, né, e agradecer a presença de todos vocês aqui nesse momento tão esperado do mestrado profissional em educação física, o nosso PROEF, ok? E aí eu vou direcionar alguns agradecimentos que eu acho bastante importante para valorizarmos as ações e dedicações das várias pessoas, né? Primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento, de referenciar a professora Soraya Darido, que é a professora da Unesp de Rio Claro, né? E ela foi a idealizadora do projeto do PROEF. Eu acho que é importante a gente fazer essa referência. Ela não pôde estar aqui presente, e ela gostaria, mas não pôde, então faço essa referência à professora Soraya, né? Ela que sempre dedicou, na sua trajetória acadêmica, um olhar especial para o contexto escolar, né? Toda essa produção que nós tivemos, que ela tem, e que nós temos a oportunidade de conhecer, essa valorosa contribuição para a nossa área, e demonstrar os nossos mais sinceros agradecimentos à professora Soraya. Tá? E também estendo esse agradecimento ao professor Fernando Gonçalves, que esteve junto com a professora Soraya, que é da Unijuí, e que foi companheiro para a aprovação dessa proposta, né? De modo geral, agradeço a todos os professores do PROEF, aqueles que já fizeram parte da história e que não estão mais, né? Os novos professores que estão assumindo conosco, todos os coordenadores, nós, né, das instituições associadas, nós somos uma rede, nós estamos construindo os referenciais dessa rede para a nossa área. Isso é tão significativo, né, nós pensarmos
nessa questão para construções de diretrizes que serão essenciais para a implementação das ações no mestrado profissional da nossa área. Como disse o professor Marcelo, nós estamos começando o mestrado profissional, né? Mas a gente já tem que vislumbrar as questões lá à frente, né? E nós que vamos construir isso, né? Todos nós, docentes, os alunos, ok? Então, a gente tem que pensar nessas questões. Eu estendo o agradecimento à professora Fernanda Moreto, da Universidade, também da Unesp de Rio Claro, que também assumiu a coordenação do PROEF, né, dando seguimento ao trabalho da professora Soraya, ok? Então, e a quem eu estou substituindo nesse momento. Agradeço o grupo do NEAD, né, como representante aqui o professor Klaus, mas nós temos a professora Elisa, a professora Suelen, o André, o Antônio, o Eric, Roseli, Fabiana, Thaís, a Rosa, os servidores do NERI, os servidores da TI, né, da Secretaria, todos que gentilmente se dispuseram a nos ajudar com os encaminhamentos, tanto no ambiente virtual, que, né, os nossos alunos já estão, como para esse momento aqui hoje. Agradeço imensamente todo esse apoio, né? E aí eu não poderia deixar de mencionar um agradecimento especial à professora Maria Cândida, que é a coordenadora adjunta e que é uma grande parceira nesses 2 últimos meses e que eu considero hoje como uma amiga. Obrigada, Cândida, né? Agradeço também, professor João Lima, né, o seu nome, com a sua presença aqui, a nossa pró-reitoria, a Unesp de forma geral, né, que assumiu junto conosco esse compromisso, ao pessoal da sessão de pós de Presidente Prudente, em nome da Ivonete, a Sandra. Eu acho importante eu estender tudo isso, porque toda essa rede, essas pessoas, né, tiveram uma importância muito grande para podermos estar aqui hoje, né. E, por fim, agradeço a CAPES por proporcionar, né, todas essas questões do fomento, né, para o programa e conduzir o nosso trabalho para que a gente tenha muita eficiência e eficácia nas nossas ações, né? E os nossos alunos, né, que doravante eles serão denominados professores pesquisadores, que tiveram a paciência, né, e a compreensão de aguardar este momento. E a gente tem que entender que não foi fácil, né? Muitas angústias, muitas expectativas, muitas desistências, desistências no sentido que eles tiveram que fazer a opção para estar aqui, né? Então, alguns tiveram que abrir mão de cargos que já tinham ocupados durante esse período de espera, né? Mas estão aqui conosco hoje. Então, a gente tem que pensar muito nesses alunos. E aí eu faço uma ressalva que nós conseguimos, todas as instituições, com exceção da Universidade Federal do Rio de Janeiro, os alunos não estão neste momento conosco, mas a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com os professores e a pró-reitora, já estão empenhados em trazê-los, né? Eles vão retornar ao programa. Então, eles terão a oportunidade de assistir essa aula posteriormente. Isso é importante, né? É um ganho para nós todos e para esses 12 professores do Rio de Janeiro que também merecem estar aqui, como todos os demais, né? É uma vitória para a gente também pensar nesses alunos, que eles conseguiram isso. Este evento é de vocês, dos alunos, eu penso, num primeiro momento, né? De forma que foi realizado muito trabalho para que tivéssemos mais essa oportunidade de estarmos juntos, né, nesse grande e necessário debate sobre os rumos da educação física escolar. A gente tem que pensar lá no contexto escolar, né? Por quê? Porque o que nós queremos, né? Depois nós vamos pensar isso num outro momento. Qual pensando num primeiro momento, nosso objetivo, o que nós pretendemos, quais são as nossas intenções, né? Então,
Sejam todos muito bem-vindos e vamos aproveitar todos os momentos para refletirmos sobre a importância das nossas intervenções na educação física, para pensarmos numa melhor qualificação na educação do nosso país e qual é o nosso papel, né, nesse debate, ok? Obrigada a todos e vamos em frente. Muito obrigado, professora Denise. Anunciamos o professor Dr. João Lima Santana Neto, pró-reitor de pós-graduação da Unesp, que irá proferir as suas considerações e, após, encerrar este ato solene. Bom dia a todos, caros professores, alunos, que são professores, pesquisadores, né? Em nome do nosso colega Klaus, da Denise, do Marcelo, toda a equipe do NEAD, todos os aqui presentes, para mim é uma enorme satisfação estar aqui nesse dia. Era para eu não estar aqui, estaria viajando, mas eu fiz questão, porque esse programa, a realização dele, o início dele, foi uma batalha incessante para nós da reitoria durante um ano. Quando a atual gestão da Universidade Estadual Paulista assumiu o ano passado, a primeira bomba que caiu no meu colo foi esta, da educação física. Eu demorei um mês para conseguir entender o que estava acontecendo e vi o tamanho do problema. E quanto mais eu entendia o que estava acontecendo, maior era o tamanho do problema. E desde então, todas as vezes que os grupos dos alunos entravam em contato comigo, que eu, de maneira brincalhona, dizia que eles eram os alunos atingidos pela Unesp, né? Era o MAB, o Movimento dos Alunos Atingidos pela Unesp, né? Eu sempre disse para eles o seguinte: a Unesp vai começar esse curso, aguardem, nós estamos com problemas, temos que encontrar um novo local para realocá-lo. Nós estávamos com problemas de financiamento junto à CAPES, e foi nesse momento crucial que o reitor deu, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, no caso, em meu nome, ele me deu carta branca para resolver o problema. Porque naquele momento nós tínhamos duas opções. Era dizer, a Unesp não tem condições de começar esse programa, vamos passar para alguma instituição parceira. Ou a Unesp vai dar conta disso. Eu optei por fazer todos os esforços para que a Unesp fizesse isso, porque estava em jogo a reputação de uma universidade que tem um certo prestígio nacional, que nós não podíamos deixar com que isso acontecesse. Então, nesse momento, algumas pessoas foram fundamentais. Primeiro, obviamente, o professor Eduardo Cocobum, ex-pró-reitor de pós-graduação, que foi na época dele, da gestão dele, que tudo isso aconteceu, a criação do curso, todo o incentivo que ele deu para que isso pudesse acontecer. A Soraya e o Fernando, né, que fizeram a proposta inicial, que foi fundamental para desencadear esse processo. A própria CAPES, com todo o seu interesse em criar mestrados profissionais em todas as áreas onde nós tivéssemos licenciaturas, né? Então, hoje, praticamente, nós já temos mestrados profissionais em praticamente todas as disciplinas de licenciatura. Mas eu queria agradecer a uma pessoa que, sabe aquelas pessoas invisíveis? Que mal aparece na história, mal aparece nos quadrinhos, né? Mas que ela teve um papel fundamental e que acho que só eu sei disso. Por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Num momento crucial, quando nós percebemos que o Rio Claro não poderia mais continuar com o curso, por N razões que não cabe aqui discutir, eu fui a Bauru e fui a Presidente Prudente buscar apoio. Se a Unesp quer continuar com o programa, eu tive que escolher, ou pelo menos procurar um novo local para ele. E era Bauru ou Prudente, que são as duas unidades da Unesp onde nós tínhamos curso de Educação Física. Bauru se mostrou que não estava com interesse, ela não tinha possibilidade, e em Presidente Prudente, sim, um grupo de docentes, ao redor do professor Twin, disseram: professor João, se o senhor quiser e trouxer para Prudente, nós damos conta disso. Porque se naquele dia, naquele momento, o Twin dissesse, ou não tivesse ninguém Prudente, nós íamos passar, a Universidade de Pernambuco era uma das interessadas, a Unesp ia ter que ceder, porque se Rio Claro, Prudente e Bauru não poderiam assumir isso, né, teríamos que passar adiante. Então, eu gostaria também de deixar aqui registrado o meu agradecimento ao professor Twin, que naquele momento foi fundamental, porque se ele não dissesse sim, o resto não teria acontecido. Mas a outra pessoa fundamental nisso é o Klaus, porque o Klaus sempre me deu a garantia e a segurança de que, se a Unesp dissesse sim, vamos dar continuidade a esse programa,
o professor Klaus, através do NEAD e através das relações com a CAPES, ele cuidaria do resto. Ele me deu essa tranquilidade de poder dizer, a Unesp vai fazer todos os esforços para que o curso continuasse, porque eu tinha confiança no trabalho do Klaus e na competência dele em fazer com que essas coisas pudessem acontecer. E aí o desdobramento veio na sequência, né? Com a professora Denise, a professora Cândida entrando nessa árdua tarefa de fazer com que esse projeto se tornasse possível. Então, muitas coisas aconteceram, por isso que, às vezes, aquilo que acontece com mais desafio, com mais dificuldade, às vezes a gente tem um prazer maior em fazer com que, finalmente, a gente pudesse dar o início a esse curso. As reitorias, pró-reitorias, elas têm um papel fundamental em tudo, né? Tanto nos grandes sucessos como nos piores fracassos. Quer dizer, a reitoria, quando ela age demasiadamente forte, ela pode causar problemas, mas quando ela consegue reconhecer as competências e conseguir fazer com que as coisas evoluam, né, ela é responsável também por ajudar nesses fracassos. Queria contar só uma pequena história. Não sei se vocês já ouviram falar, mas na cidade de Estocolmo, na Suécia, existe um grande museu chamado Vasa. Esse museu foi construído porque a Suécia construiu o maior navio do entre o século XVII e XVIII, que era a pérola do mundo marítimo daquela época. Era um navio fantástico, maravilhoso, gigantesco, com tudo aquilo que havia de novidade. Ficaram mais de 30 anos construindo esse navio. E no dia da inauguração, o navio sai do estaleiro, entra no mar e afunda. Ou seja, ele jamais teve um único cruzeiro ou nenhuma ação em um dos oceanos desse planeta. Muito tempo depois, encontraram esse barco, resgataram e construir um museu em torno dele. Para você ter uma ideia, o museu precisa ter 6 andares de altura para abarcar toda a altura desse barco. E aí, obviamente, a modernidade, os cientistas, estavam curiosos para tentar entender o que aconteceu para que aquele barco afundasse daquele jeito. E aí começaram a entrevistar arquitetos, construtores, navegadores, políticos, historiadores, para tentar descobrir por que esse navio afundou. E aí entrevistaram um historiador que analisou toda a documentação da época e disseram assim, mas por que será que aconteceu isso? Olha, consta aqui nos anais que assim, o arquiteto estava construindo o casco, aí chegou o rei e diz assim, por que você não faz desse jeito? Aí depois tinha um outro engenheiro que estava construindo o mastro com aquelas bandeiras desse jeito, aí chegou o rei e diz assim, eu queria que isso aqui saísse, não gostei disso. Bom, enfim, as ações do rei foi de tal maneira, interferiram de tal maneira no projeto global, que o navio afundou. Por outro lado, o próprio rei foi aquele que, no início, deu a ordem inicial para que o projeto se constituísse. Isso para a gente entender que a universidade brasileira, que é aquele lugar onde muitas vezes o reitor dá uma ordem, ninguém obedece, não acontece absolutamente nada, mas, por outro lado, é por ação das gestões em que as ações também podem se desenvolver de maneira maravilhosamente bem. Então, eu acho que o gestor, quando ele interfere demais, não é bom, mas, por outro lado, se ele não arregaça as mangas e toma ações efetivas para que as coisas possam acontecer, as coisas também não acontecem. Bom, mas o que eu gostaria mesmo de dizer é que quem está de parabéns são os nossos alunos. Porque se não fosse a vontade, a garra deles, a reclamação constante, a crítica constante, talvez a gente tivesse esmorecido. Eu não me lembro o nome, mas durante vários meses, uma aluna que representava a maior parte deles, sempre me perguntando, professor, e o curso? Professor, e o curso? E eu sempre disse, ele vai começar em agosto, ele vai começar em outubro, ele vai começar em março, mas eu nunca disse que ele não iria começar. E eu até brinquei depois com os colegas dizendo assim, tá vendo? Quando finalmente tudo deu certo, eu falei, tá vendo? Nunca duvide da palavra do pró-reitor. Ele pode tardar, mas não falha. Né? Então, meus caros alunos, é para vocês que tudo isso foi feito, porque nós acreditamos na universidade pública, nós acreditamos na necessidade dos profissionais terem uma qualificação constante, a universidade tem que estar de portas abertas de forma constante, em todo momento. Eu vou pegar uma carona rapidamente na fala do Klaus, que eu concordo com isso, quer dizer, hoje o ensino ele é muito diversificado e os nossos alunos são multicognitivos. Então, espaço, distância, não pode ser mais um obstáculo, né, para o conhecimento. Hoje nós sabemos que as pessoas, e principalmente os jovens que chegaram numa nova pós-modernidade, a capacidade que eles têm de aprender, de ter conhecimento, de produzir conhecimento, é muito maior, de certa forma,
do que na nossa época, pelos meios que eles têm à disposição. E nós não podemos continuar com o modelo tradicional de aula, né, para uma nova forma de aprendizagem. Então, não há dúvida de que toda a tecnologia de informação e toda a tecnologia as novas tecnologias de educação, elas vieram para ficar, elas são uma nova realidade e, obviamente, que a sala de aula tradicional está com seus dias contados como única forma de se levar conhecimento ou de ser o espaço de aprendizagem. Então, por isso que o UNIAD, na Unesp, é uma das nossas meninas dos olhos, que a gente realmente deve se orgulhar, porque ele tem sido um instrumento para que a gente possa perseguir esse caminho. Para finalizar, então, eu desejo a vocês 2 anos de muito trabalho, 2 anos de bastante sucesso, 2 anos que façam a diferença na vida de todos nós que estamos aqui numa parte do processo e dos alunos que estão do lado de lá, mas que é para eles que nós estamos fazendo tudo isso. O meu muito obrigado a todos, desejo um grande sucesso a todas as instituições parceiras da Unesp e eu espero daqui a 2 anos poder estar de volta, faço questão de estar de volta para o encerramento, para o momento grandioso, né, das defesas de dissertação de mestrado, que vai marcar e coroar todo esse trabalho. Muito obrigado a todos e tenham todos uma boa jornada a partir de agora. Professor João. Ah, sim, é claro, desculpe. Então, na sequência, declaro encerrada essa sessão solene de abertura do programa de mestrado profissional em Educação Física em rede nacional. Muito obrigado. Encerrada a solenidade de abertura, convidamos a todos os presentes para o coffee break que será servido no hall de entrada deste anfiteatro. O intervalo será de 15 minutos e, em seguida, daremos início à aula inaugural do PROEF. Muito obrigado a todos.